Olá pessoal, eu sou Luiz Adriano Funes, sou doutorando no programa de pós-graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas da UFSC. Eu não sou nenhum especialista em Poaceae, contudo eu já tenho uma certa familiaridade com essa família, já descrevi uma espécie, o Cascolytrum neobulbosum, espécie que ocorre na região de Rio dos Cedros e também em Joinville, associada a banhados. E também já fiz muita fitossociologia de áreas de campo, onde eu precisei aprender bastante sobre a morfologia dessas plantas. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui brevemente um, um apanhado geral sobre a família Poaceae, a família que acaba causando um certo medo em algumas pessoas, pois acham que tem a morfologia muito difícil de aprender, mas não é nada disso. É uma família bem tranquila, embora extremamente diversa, a morfologia delas costuma ser bem constante, certo? Então, vamos caracterizar aqui brevemente essas plantas. Elas, na verdade, são muito fáceis de reconhecer, né? Você vê uma gramínea, você dificilmente vai errar a família, né? Pode, por vezes, confundir com uma ciperácea ou algum outro tipo de coisa que lembre um capim, uma planta graminoide, mas, no geral, elas são bem fáceis. Então, elas são ervas, geralmente rizomatosas. Temos os bambus aí como uma exceção, mas são as únicas. Elas têm folhas alternas dísticas, porém existem poucas exceções com folhas espiraladas. Elas têm bainhas abertas, as bainhas foliares, mas também tem exceções de algumas plantas com bainhas fechadas, como por exemplo o gênero Bromus. Nervação paralela. A inflorescência delas é que é o ponto-chave aqui para identificar essas plantas. Embora já seja muito fácil identificar vegetativamente uma gramínea, a inflorescência seria o teste final para dizer, não, isso é uma poácea. Que é o seguinte, é o tipo espigueta, é um tipo de inflorescência que existe unicamente nessa família. Trata-se de um conjunto de brácteas. Primeiro, ela tem duas brácteas basais estéreis, brácteas que não têm flores, que são chamadas de glumas, gluma 1, gluma 2. Dentro dessas glumas vão se organizar os antécios. Então, esses antécios são o conjunto de mais duas brácteas. Ou seja, temos as duas glumas na base e dentro dessas glumas teremos uma ráquila com esses antécios fechadinhos por duas brácteas, o lema e a palha. E dentro do lema e da palha fica a flor. Essa flor ela é aclamídea, ela não tem perianto, ela tem apenas duas ou três lodículas, que são estruturas que são utilizadas pela planta para inflar de água e dessa forma expandir as brácteas delas, para a flor ficar exposta. Então, basicamente isso é a estrutura da inflorescência delas. E temos o fruto também, que é uma estrutura única na família. O fruto se chama cariópse e é um fruto seco com uma única semente. Ele pode ser muito confundido com o aquênio, contudo é fácil separar uma cariópse de um aquênio porque a semente do aquênio se liga à parede do fruto unicamente por um ponto. E esse tipo de semente ocorre em Speraceae, por exemplo. E na cariópse, a semente fica ligada em toda a sua extensão ao redor do fruto. Então, resumindo tudo que eu falei no slide anterior, a gente vê essa plantinha aqui e reconhece facilmente como uma gramínea, né? Tem a exceção dos bambus ali, mas também eles são plantas muito singulares e é muito fácil reconhecer que aquilo, sabendo que é uma gramínea, é uma planta dessa família, certo? Então é difícil errar a identificação de uma planta da família Poaceae, pelo menos em nível de família. Já as subfamílias e os gêneros é outra história bem diferente e é bem mais complexo a separação entre elas. Sobre a classificação e a relação da família Poaceae com as demais. Ela fica dentro do grupo das monocotiledôneas, certo? Na ordem Poales, compartilhando essa ordem com outras famílias bem conhecidas, como por exemplo Tifaceae, que é a família das taboas, Bromeliaceae das bromélias, Xeridaceae, que é os botões do banhado, Eriocaulaceae, sempre vivas, e no clado que Poaceae está,
Tem várias outras famílias que a gente nunca ouviu falar e também que não ocorrem no Brasil, a grande maioria delas, e Poaceae como a única representante desse clado. No outro clado irmão temos duas outras famílias que são geralmente confundidas com Poaceae, que é Cyperaceae e Juncaceae. Mas depois que eu explicar isso nos próximos slides, vai ficar bem simples a separação delas. Então, como eu falei anteriormente, tem duas outras famílias na mesma ordem, Poales, que são muito facilmente confundidas com Poaceae. Mas, tirando algumas características vegetativas que já torna bem fácil reconhecer algumas delas frequentemente, temos as características florais. Juncaceae, a gente não tem a presença de brácteas nas flores. Em Cyperaceae, para cada flor temos uma bráctea, e em Poaceae, para cada flor temos duas brácteas. Então é tranquilo pelo número de brácteas já por si só reconhecer as flores, as famílias, né? As flores dessas famílias. Em Juncaceae, ainda por cima, temos a presença de tépalas, ou seja, temos 6 tépalas em cada flor, enquanto em Cyperaceae e Poaceae não temos nenhum tipo de perianto. Também o número de estames é diferente nelas, embora varie um pouco, pode ser em Poaceae e Cyperaceae de 1 a 3, em Poaceae às vezes temos muitos estames, mas em Juncaceae os estames são de número igual ao das tépalas, ou seja, temos 6 estames por flor. Também o número de estigmas é diferente entre essas famílias. Em Cyperaceae temos 2, em Poaceae também, em Juncaceae temos 3. O fruto de Juncaceae é do tipo capsular, com múltiplos óvulos dentro. Por vezes pode ter um por lóculo, mas tem no mínimo 3 sementes por fruto. Enquanto em Cyperaceae e Poaceae temos apenas uma semente por fruto. Já o tipo do fruto entre Poaceae e Cyperaceae também é diferente. Em Cyperaceae temos os frutos do tipo aquênio, que se ligam à estrutura, à semente, ao fruto, por um único ponto, enquanto em Poaceae temos os frutos do tipo cariopse, que se ligam à semente ao fruto em toda a sua extensão. Então, tendo todas essas informações aí, é bem fácil separar todas essas famílias e não tem mais erro ou dúvida quanto à delimitação delas, né? Os caules nessa família, eles são bem típicos, são chamados de colmos ou rizomas se forem caules subterrâneos. Às vezes a gente tem um tipo de planta que forma touceira que é chamado de caule cespitoso. Essas plantas geralmente têm esse tipo de adaptação para resistir a locais que pegam fogo com frequência ou colonizar formando densas touceiras. Então os caules, os rizomas delas são extremamente unidos, formando uma touceira densa. Enquanto temos um outro tipo de crescimento nas gramíneas, que é chamado de caule rizomatoso, onde esse caule é prostrado ao solo e dele surgem outros caules, que podem ser caules aéreos, né, que vão cobrir o solo posteriormente mais curtos do que o caule original. E esses rizomas têm a capacidade de crescer rapidamente, fechando rapidamente qualquer espaço que estiver pegando luminosidade sobre um solo que esteja descampado. E temos os bambus também, que formam os colmos lenhosos, né? Facilmente identificáveis pelos seus nós e entrenós muito visíveis. As folhas dessas plantas apresentam 3 estruturas básicas. Elas são formadas por bainha, lâmina e, às vezes, a lígula. Essa lígula pode ou não estar presente, certo? A bainha é a parte basal da folha que fica aderida ao caule. A lígula seria como uma continuação dessa bainha para cima da lâmina. Geralmente ela não é tão desenvolvida quanto essa que está aqui na foto. Essa é uma lígula de uma planta de arroz. E temos a lâmina foliar propriamente dita, que se estende a partir da bainha e que tem a função principal de fazer a fotossíntese da planta. Em bambu a gente tem uma outra estruturazinha aqui que é chamada de pseudopecíolo. Podem ver que a folha se afina perto da base da junção com a bainha, formando um pecíolo. E essa zona aqui, ela é capaz de se desarticular da bainha. Então, às vezes, o bambu pode perder facilmente essas folhas
se houver algum estresse muito forte, ou enfim, diversas circunstâncias. Enquanto nas demais gramíneas não tem essa zona de desarticulação do pecíolo. Temos as lígulas e as aurículas. Aqui eu vou tentar explicar um pouco melhor. A aurícula é uma espécie de prolongamento da lâmina para a parte posterior, né? Ela fica contrária à lâmina. São como duas orelhinhas que ficam atrás. Geralmente são bem inconspícuas e não tem nenhum tipo de função conhecida. Elas ocorrem em poucos grupos de gramíneas também. Tem mais importância taxonômica do que propriamente alguma função relacionada. As lígulas, elas podem ser desde ausentes, a planta pode não apresentar a lígula, como ciliadas, formadas por pilosidades, como membranáceas. Acredita-se que essas lígulas elas têm a função de evitar que entre água, sujeira, esporos de fungos, enfim, patógenos diversos, na área que ela se juntam, que a bainha, né, fiquem ali em contato com o caule, poderia, por exemplo, acumular umidade e muita sujeira. Pode ver que aqui na lígula chamada ausente, ela está segurando um monte de sujeira ali para fora da bainha. Então é uma estrutura importante para manter, digamos assim, a fitossanidade da planta. Pilosidades e escabrosidades. Bom, essas gramíneas podem ser desde totalmente glabras até terem diversos tipos de tricomas. Alguns deles são silicosos, né? E apresentam uma certa irritância na nossa pele. E imagine na boca dos animais que forem comê-los. Então, quem nunca acabou rolando no gramado, ou enfim, tendo alguma experiência de se roçar em alguma moita de capim, e essas pilosidades depois causam uma coceira tremenda, né? Eles têm a capacidade de irritar a pele. E também temos as escabrosidades. As escabrosidades nada mais são do que uma série de dentinhos formados por sílica que são cortantes. Então, quando você se corta com o capim, é graças a essas escabrosidades da planta. A espigueta. Esse aqui é um detalhe bem importante da família. Então, a espigueta é uma estrutura floral que obedece a uma certa regra que ocorre em todas as plantas dessa família. Elas têm as mais diversas modificações. Dificilmente elas vão ser iguais a como eu estarei mostrando aqui. Porém, elas têm uma certa, digamos assim, uma manutenção dessa morfologia, de certa forma, que é a presença de duas brácteas basais, chamadas glumas. Então temos a gluma inferior, também chamada de gluma 1, e a gluma superior, também chamada de gluma 2. Elas são brácteas estéreis e não apresentam flores. Aí, a partir daí, temos a ráquila, que é esta estruturazinha aqui que mantém os antécios unidos dentro dessas glumas. Então, para cada antécio, a gente tem a presença de duas brácteas e uma flor no seu interior. Os nomes dessas duas brácteas que formam os antécios se chamam lema, que é a bráctea inferior, e maior e mais robusta, e geralmente bem mais dura, e a palha, que serve como uma tampa em cima desse lema. Então a palha geralmente se encaixa dentro do lema. E dentro dessas duas brácteas a gente tem a flor. Finalmente chegamos na flor. A flor, ela é aclamídea, não tem perianto. Tem essas duas lodículas na base. São duas ou três. Elas são as estruturas que acredita-se que derivam do perianto das Poaceae. E elas servem para assim, elas incham de água quando a flor vai abrir, para expor os estames e os estigmas para fora das brácteas. Uma vez que a flor é polinizada, as lodículas se murcham novamente e a bráctea sela o fruto polinizado, a estrutura, né, o lema e a palha ficam selados, deixando o fruto polinizado protegido dentro dessa estrutura das brácteas. Sobre a distribuição dessa família, provavelmente é a família mais cosmopolita do mundo, junto com as Asteraceae, talvez,
ocorrendo em todos os continentes, inclusive na Antártida, tem 2 espécies. Então pode ver aqui ó, o pinguim, a foca ali, o leão marinho, andando em cima de um tapetinho de poácea. É a planta chamada Descampsia antártica. Ela ocorre na Antártica continental, inclusive, não só nas ilhas subantárticas. E é uma das 3 espécies de angiospermas que ocorrem nesse continente. Temos, além dessas 2 poáceas, tem uma espécie da família Caryophyllaceae que ocorre lá. Então, pessoal, sobre a importância ecológica dessas plantas, é até difícil tentar apontar os casos, mas de tantos que são. Mas eu vou tentar aqui dar uma pincelada breve, só dizendo que 31% dos ambientes terrestres do planeta são cobertos predominantemente por essas plantas. Então, são em todos os continentes, basicamente, temos essas formações, que são as formações abertas ou campestres de todo o planeta. Tem ali as grandes pradarias na América do Norte, temos a savana, que também é chamada cerrado, e a Patagônia na América do Sul. Temos as grandes savanas da África, as estepes de altitude na Europa e na Ásia, e também algumas áreas na Austrália. Todas elas sustentam grandes concentrações de mamíferos, né, e outros animais herbívoros que se alimentam predominantemente dessas plantas que são a base da cadeia alimentar nesses ambientes. Temos também nas florestas um grupo de plantas especialmente que é muito importante, então não se restringem às áreas abertas. Nas florestas a gente tem os bambus. Então essas plantas são tão importantes que tem inclusive animais que evoluíram para um modo de vida onde eles se alimentam exclusivamente dessas espécies de plantas, como por exemplo o emblemático panda gigante da China. Mas não é só na China que existem mamíferos que se alimentam exclusivamente de bambu. No Brasil, a gente tem uma espécie que é o rato da taquara, né? O gênero Canabateomys, que é como se fosse, chamam de o panda brasileiro, mas é um roedor, um hábito completamente diferente. A única semelhança é que ele depende completamente das espécies de taquaras nativas para se alimentar e viver toda a sua vida. Além de serem alimento para algumas espécies de animais, eles também formam abrigo, pois são plantas estruturais na floresta, né? Elas têm colmos lenhosos e algumas alcançam tamanhos bem consideráveis. Então, dentro desses colmos, elas acumulam água, das quais muitos animais utilizam para beber. Também, além de utilizarem para beber, outros animais menores utilizam esses colmos como abrigo, né? Por exemplo, desde insetos, como as abelhas mamangavas, que fazem o ninho em colmos velhos do bambu, como pequenos anfíbios que utilizam para reprodução, um pouquinho de água que fica acumulado dentro desses colmos, ou roedores que utilizam como abrigo também. Temos também, como os bambus, eu vou falar mais para frente, eles são monocárpicos multianuais, ou seja, eles demoram muitos anos até florescerem e frutificarem. E quando esse período chega, todas as plantas daquela espécie entram em estado reprodutivo. Então elas formam uma frutificação muito grande, ou seja, produz uma grande quantidade de frutos que alimentam uma grande quantidade de animais. Então temos aí espécies de aves que basicamente seguem essas frutificações ao longo de todo o Brasil ou do continente sul-americano. Elas vão de frutificação em frutificação de bambu atrás desse alimento farto, que também ocorre, graças às frutificações de bambu, um aumento explosivo na população de roedores em determinados lugares, que é chamado de ratada. Talvez vocês comentem com algum avô de vocês que viveu no interior e eles certamente vão falar de um evento desses quando frutificou alguma espécie de taquara. Sobre o aspecto ecológico da polinização dessas plantas, elas são predominantemente anemofílicas, elas são polinizadas pelo vento, embora existam indícios de que alguns insetos possam fazer a polinização dessas plantas também, o fator preponderante aqui é o vento.
Isso fica muito evidente pela morfologia das flores. Elas não têm nenhum atrativo floral aos polinizadores, elas não têm nem perianto. Elas são compostas basicamente por um ovário nu, com 2 estigmas plumosos imensos, que estão ali para captar os grãos de pólen que vierem voando com o vento, e estames enormes que produzem uma grande quantidade de pólen bem pequenininho e liso, ou seja, ele não se adere às carapaças de insetos e outros animais que porventura possam vir. Se eles vierem, eles estão exclusivamente vindo se alimentar desse pólen, sem ter nenhum proveito para a planta. E o pólen é facilmente levado pelo vento, caindo nesses estigmas plumosos. A dispersão dessas plantas também é predominantemente pelo vento. Então, temos diversas adaptações morfológicas nas espiguetas dessas plantas para serem carregadas pelo vento, como, por exemplo, os mais diversos tipos de tufos de pelos e também expansões alares, que servem para aumentar o arrasto do vento sobre essas estruturas da planta. Não é só as espiguetas que são dispersas pelo vento. Por exemplo, tem algumas espécies de plantas que a inflorescência inteira é arrastada pelo vento e outras que a planta inteira serve como um diásporo. Como, por exemplo, um episódio que aconteceu na Austrália, chamado Pânico Cabeludo. Em 2015, teve uma frutificação muito grande de uma espécie de gramínea que ocorre nas áreas desérticas e um vento que ocorreu lá acabou trazendo essas plantas para longe do habitat original e levando isso para dentro da casa das pessoas. Então, teve uma frutificação explosiva junto com um evento climático diferente que acabou resultando nessa foto que vocês veem aí, onde a casa da pessoa ali está completamente tomada por plantas inteiras e inflorescências de pânico cabeludo em uma região da Austrália. Algumas exceções também podem ocorrer zoocoria nessa família. A mais comum de todas é quando, por exemplo, temos plantas frutificando normalmente numa área de campo e algum animal pastador vai lá e come essas inflorescências indistintamente do resto da parte vegetativa da planta e acaba servindo como um dispersor, pois as sementes passam intactas pelo trato digestivo do animal, inclusive germinando muito melhor depois desse processo. Temos algumas espécies florestais, como o gênero Lasiaceae, que apresentam espiguetas que ficam levemente carnosas e oleosas, e elas adquirem a coloração preta, mimetizando frutinhos de alguma árvore, e as aves se alimentam disso e servem como dispersoras. Temos também algum tipo de bambu da Ásia que forma grandes frutos carnosos, que mamíferos se alimentam deles, mas isso é uma única exceção. E temos um gênero aqui na América do Sul e em outros continentes também, chamado Botriocloa, que tem uma dispersão híbrida. É bem interessante o comportamento dessa planta, porque ela tem tanto adaptações para ser levado pelo vento, quanto adaptações para ser dispersa por animais, no caso formigas. Vocês estão vendo que tem um pequeno orifício ali no meio do lema dessa planta, dessa espigueta. E essa região ali produz néctar, um tipo de néctar ou um atrativo que as formigas apreciam. E isso faz com que elas carreguem essas espiguetas, uma vez depositadas no solo, para dentro dos seus ninhos. E então elas podem germinar em um lugar relativamente seguro e geralmente as formigas desbastam a vegetação ao redor dos seus ninhos, né? Então elas têm duplamente vantagem em cima disso. Tem as espécies também, que é um hábito bem comum, chamadas epizoocóricas, ou seja, os animais levam não intencionalmente os diásporos dessas plantas. Isso é bem comum em plantas de áreas campestres, como por exemplo o gênero Nacella stipa, que tem um diásporo que em espanhol é chamado de flechilha. Ela tem uma ponta muito afiada, que pode inclusive penetrar na pele dos animais, e aristas e tricomas que que se enroscam muito no pelo desses bichos. E é um problema bem grave em lugares onde ocorrem essas plantas e o pessoal tenta criar ovelhas, porque elas danificam muito a lã e causam inclusive infecções nos animais por ficar espetando a pele deles.
Temos alguns gêneros que têm ganchos também, que se aderem ao pelo. Outros têm espinhos que se aderem diretamente na pele, como o gênero Cenchrus. E também temos espécies que têm mucilagem ou secreções glandulares, né, nas espiguetas, como o gênero Paspalum, por exemplo. É aquele tipo de planta que quando você vai caminhar em um gramado molhado, fica tudo grudado ali ao redor da pele ou mesmo da roupa. Temos uma adaptação interessante que permite essas plantas uma vantagem bem boa na competição em ambientes abertos e com grande pressão de pastoreio e fogo também, que são os meristemas intercalares. Esses meristemas eles fazem duas coisas, eles ocorrem em dois locais distintos das plantas e têm funções bem importantes para elas, como por exemplo o alongamento dos colmos. Eles fazem com que os colmos dessas plantas consigam se esticar. E uma outra função mais interessante ainda é que eles têm esses meristemas na base das folhas, ou seja, ali na inserção entre a bainha e a folha. E uma vez que essa folha é podada, ela pode voltar a crescer em comprimento. Então, por isso que quando você vai lá e corta a grama e no outro dia chove, tá tudo as folhinhas ali espigadas, né, no meio do gramado. Ela não precisa produzir novas folhas. As próprias folhas de alguns tipos de gramíneas conseguem se alongar novamente uma vez que elas são podadas. Isso é uma adaptação importantíssima para conferir a elas uma vantagem muito grande em ambientes onde tem pressão de pastoreio, né, animais comendo essas plantas continuamente, ou eventos de fogo frequentes. Por isso elas têm essa característica de serem muito próprias para colonizar ambientes de campo, né? Elas têm outras defesas também, principalmente os bambus produzem grandes quantidades de cianeto, principalmente nas raízes e nos brotos jovens. Por isso é muito perigoso comer broto de bambu que não foi cozido. O broto de bambu cru é potencialmente mortal por apresentar grandes concentrações de cianeto. Elas têm os tricomas, que são irritantes na pele. Elas têm os corpos silicosos também, que são cortantes e têm principalmente uma defesa contra a mastigação, né, de insetos e também de animais. Por exemplo, temos uma espécie que é invasora no Brasil, que é chamada de capim anone. Ela tem tanta sílica nas partes vegetativas, nas folhas, inflorescências, enfim, que se o gado ficar pastando continuamente só essa espécie, o gado chega a ficar banguela em pouco tempo, ou seja, ela inviabiliza o animal de ficar se alimentando unicamente dessa espécie. Temos as aristas nas inflorescências, principalmente, também, que tornam o acesso, por exemplo, de aves e roedores difíceis às estruturas dos frutos, que são a parte preferida por eles, e algumas plantas que formam verdadeiras carapaças ao redor dos seus frutos, como o capim-rosário, que vocês devem conhecer, que aí tem essas estruturas extremamente rígidas protegendo seus frutos contra a predação por pássaros, por exemplo. Elas têm rotas metabólicas C3 e C4 que viabilizam a colonização de muitos tipos de ambiente, como por exemplo, aqui no sul do Brasil ocorrem as gramíneas de inverno, que elas têm um crescimento rápido e uma alta competitividade durante os períodos mais frios do ano. E elas são metabolismo C3, e já no verão todas essas plantas geralmente são substituídas por plantas C4, que têm uma competitividade muito melhor em ambientes mais quentes. Elas têm as plantas que ocorrem em ambientes que congelam anualmente, têm concentração de compostos anticongelantes. Elas também têm fitossideróforos, que são moléculas que ajudam a remover, ela captar ferro do solo. E elas também conseguem fazer fixação de nitrogênio atmosférico. E elas possuem associação com diversos tipos de fungos endófitos. Esses fungos eles vivem, digamos assim, pacificamente dentro do corpo da planta e produzem metabólitos importantes para as defesas dessas plantas, como por exemplo, tendo esses fungos endófitos, elas se livram de terem outros tipos de fungos parasitas e bactérias devido à produção de metabólitos que esses fungos, que não causam mal a ela, fazem, dessa forma evitando o ataque de outros. E elas têm uma estratégia reprodutiva muito interessante chamada cleistogamia.
Muitas espécies apresentam isso, onde a própria flor se fecunda sem nunca se abrir, e a apomixia, que é uma outra característica que é a formação de um embrião somático, ou seja, um pequenino clone dentro da flor, né, dentro da semente, na verdade. Então ela tem sementes, tem os mecanismos dispersivos normais de uma semente, e ainda assim é um clone dela. Não tem variabilidade genética, mas ela consegue se dispersar normalmente graças a isso. Sobre a importância econômica dessas plantas. Então chegamos aqui a um ponto-chave que provavelmente essa família é a mais importante do mundo para os seres humanos, né? Em questão econômica. Basta ver que todos os rebanhos de animais de corte bovino, caprinos, ovelhas, cavalos, enfim, acabam se alimentando de pasto. Então, pasto é um negócio extremamente importante para a economia, principalmente do Brasil, né? E os que não são alimentados com pasto, como frango, porco e também gado bovino ou outros tipos de animais confinados, são alimentados basicamente por milho e outros grãos que também são gramíneas. Então, a produção pecuária basicamente no Brasil e no mundo todo basicamente existe por conta dessas plantas. Então, falando em milho, né, temos ele aqui. É uma planta um cultivo extremamente antigo, né, iniciado pelos povos americanos, ali, né, acredita-se na região do México. A planta que a gente tem hoje é completamente diferente do milho original, digamos assim, é irreconhecível. Para tudo isso visando a produtividade, né, em larga escala. E temos aí os seus derivados diversos, né? Polenta, farinhas, amido, bolo, tortilha, pipoca, enfim, os maiores, várias guloseimas aí, alimentos básicos que o pessoal conhece no dia a dia. Outra planta muito importante pertencente a essa família é a cana-de-açúcar, né? Quem aí não come açúcar diariamente? É muito difícil uma pessoa que não come e ainda a maioria come em grandes quantidades, né? E também, se não for o açúcar diretamente, temos aí o seu derivado fermentado, né, que é a cachaça, os aguardentes, que tem muita gente que consome diariamente ou esporadicamente, digamos assim. Então acaba sendo um outro produto extremamente importante aí para a humanidade, essa espécie de planta. O trigo também, basicamente todas as farinhas e massas que a gente tem atualmente são derivadas dessa planta. Então temos aí farinha de trigo usada para fazer pão, macarrão, pizza, bolo, enfim, diversas coisas de padaria. Os bambus também têm uma séria importância para o ser humano. Aqui no Brasil e na América no geral, eu acredito que são plantas ainda extremamente subutilizadas. Elas têm duas funções distintas, né? Elas podem ter a função alimentar, que no caso seria a utilização dos brotos como alimento. Na Ásia, essa prática é muito comum. E também elas têm uma função estrutural, né, na construção civil muito importante que está se ampliando extremamente, né, pelo globo. Então temos aí uma plantação de bambu, né, uma espécie de guádua lá na Colômbia, se eu não me engano, e elas já são trabalhadas, inclusive, para terem esses comos retinhos, que são muito melhores para a construção civil do que os que a gente tem aqui no Brasil, que geralmente são espécies que ficam curvas, né? E são comos muito grandes, muito resistentes, e tendo o tratamento adequado, elas inclusive duram mais do que a própria madeira, que é as madeiras mais comuns que a gente utiliza aqui, como por exemplo pinos e eucalipto. Então é um material muito bom para construção, leve, resistente, fácil de trabalhar, mas que ainda é super inexplorado no Brasil. Mas esse conceito tem mudado, né? E várias pessoas têm ido atrás de conseguir explorar melhor essa matéria-prima. É um impacto ecológico muito menor do que as plantações de árvores para obtenção de madeira, o aproveitamento delas é muito maior. E na Ásia, com certeza, essa tecnologia é muito mais avançada do que a gente tem aqui atualmente. Temos muito a aprender com eles sobre o uso do bambu. Como eu falei aqui, né, culinária oriental, utiliza alguns apetrechos de bambu, o próprio broto para comer.
E também essas construções dos mais diversos tipos, inclusive tamanhos absurdos de construção, feitos totalmente com colmos de bambu. Temos aí a cevada, né, um cereal extremamente importante para muitas pessoas. Ela é utilizada, além de como um grão comestível, é um cereal mesmo, também é utilizado em fermentados, que dá origem à cerveja. Temos outras plantas que são menos conhecidas, como, por exemplo, o centeio, que é utilizado como cereal, substituto do trigo, né, muitas vezes. Temos a aveia também, bem conhecida de muita gente, mas produzida em uma escala muito menor que os outros grãos. A cana da Índia, que é utilizada para fazer alguns instrumentos musicais e mobílias, o arundo donax, né? Por exemplo, as gaitas de fole são feitas com essa planta. Temos outras espécies menos utilizadas. Aqui no Brasil, por exemplo, o milheto e o sorgo são cereais utilizados basicamente em alimentação animal, mas na África eles são uma fonte de alimento para as populações muito importante. Temos também o capim citronella e o cidreira, do gênero Cymbopogon, que são utilizados respectivamente como repelente de insetos e medicinal. E agora falar um pouco da diversidade dessas plantas e a distribuição delas no Brasil e no mundo. A subfamília mais primitiva de todas é a Nomocloide. Ela tem 2 gêneros e 4 espécies. A Nomocloa é um gênero que ocorre ali apenas na região da Bahia e é considerado atualmente o gênero mais primitivo de Poaceae que existe. São plantas herbáceas de subbosque de floresta, tá? E temos um gênero que ocorre aqui no sul do Brasil que é a Streptoqueta, que tem por característica essas espiguetas com uma arista bem comprida que ficam presas à raque, porque a arista se enrola nelas. Grupo subfamília Faroide, com distribuição aí pantropical, 3 gêneros e 14 espécies, não tem nenhuma importância econômica conhecida. E agora a Bambuzoide. A gente chegou num grupo que é muito importante, né? Como eu expliquei para vocês ali. Só no Brasil a gente tem 266 espécies nativas de bambus, isso é muita coisa. E no mundo, no geral, a maior parte das espécies com certeza fica concentrada na Ásia, 1470, e entre 84 e 101 gêneros. É um grupo ainda subestudado no Brasil, certamente, tem muitas espécies ainda para serem descritas, porque elas têm uma grande dificuldade no, na geração do conhecimento, que é conseguir as plantas férteis com flor, já que elas têm um florescimento que não é constante, é um florescimento multianual. Essas plantas muitas vezes ficam em locais inacessíveis, então é difícil para o taxonomista encontrar essas plantas, né, para serem estudadas adequadamente. A subfamília Erartoide é um grupo bem pouco representativo, com apenas cerca de 120 espécies, das quais 19 ocorrem no Brasil. É o grupo que engloba as espécies de arroz, entre outros vários gêneros menores, e geralmente é associado a áreas úmidas, né, ambientes aquáticos, como o próprio arroz, que é cultivado em ambiente alagado. Subfamília Aristidoide tem cerca de 250 espécies, predominantemente em áreas campestres, não temos nenhuma espécie com importância econômica, algumas como invasoras em área de campo e pastagem. O gado não gosta de comer essas plantas, elas são muito duras. E no Brasil existem cerca de 36 espécies. Subfamília Dantonioide é uma subfamília cosmopolita, mais comum em ambientes frios. Aqui no sul do Brasil a gente tem bastante representatividade delas em alguns ambientes. Não é uma subfamília grande também, 250 espécies. Todas elas metabolismo C3, né, plantas de frio. Temos apenas 5 espécies no Brasil, isso talvez não esteja muito atualizado. Provavelmente o gênero Dantone é muito mais representativo do que atualmente ele está circunscrito. E no Brasil a gente tem dois gêneros apenas, né? Dantonia e Cortadéria. Cortadéria é aquele capim-pampa bem grandão que vocês veem com as espigas enormes e coloridas, indo mais para o oeste, ou às vezes no litoral tem também. Subfamília Pooide.
extremamente abundante nos campos de altitude do sul do Brasil. Elas são principalmente de lugares frios, temos inclusive espécies desse grupo na Antártida. É um grupo muito numeroso, ali 3.300 espécies, das quais 135 ocorrem no Brasil, apenas na região sul e principalmente no Rio Grande do Sul, e as áreas altas de Santa Catarina, se estendendo algumas poucas espécies até nas áreas altas do Sudeste. E são plantas de grande importância econômica, por exemplo, o trigo, a cevada e o centeio fazem parte desse grupo. Cloridoide tem distribuição cosmopolita, são plantas de áreas quentes e secas, muito comuns no litoral aqui no sul do Brasil. Temos o gênero Cloris, o gênero Cynodon, o gênero Eustachys. A grama esmeralda faz parte desse grupo. Temos aí aproximadamente 1.400 espécies dessa subfamília, 120 no Brasil, ou seja, é um grupo bem representativo no Brasil também. E temos algumas espécies que ocupam áreas, inclusive, de água salgada, né? Como, por exemplo, o gênero Spartina, que forma as marismas, onde os mangues já não ocorrem mais. Então, a última subfamília que eu tenho para apresentar aqui é Panicoide. Ela é uma subfamília com distribuição cosmopolita, provavelmente uma das mais bem distribuídas de todas. Cerca de 3.270 espécies, é um grupo muito numeroso, esse número tende a crescer, pois sempre estão sendo descritas novas espécies, e os estudos nesse grupo ainda são relativamente incipientes, em muitos gêneros que são bem grandes. No Brasil a gente tem aí uma representatividade bem grande dessas plantas, 778 espécies descritas, como ocorrendo para o Brasil. Temos plantas de metabolismo C3 e C4, isso permite que elas colonizem ambientes bem diversos, desde ambientes gelados e frios, e extremamente úmidos, a ambientes secos, quentes, enfim, elas ocorrem em praticamente qualquer ambiente que você pensar, vai ter uma gramínea panicoide colonizando. Temos espécies aí bem importantes economicamente, tanto como ervas daninhas, como plantas formadoras de gramados, plantas formadoras de pastagem para animais de corte, e também temos plantas que são utilizadas na alimentação humana, o milho faz parte desse grupo, o milheto também faz parte, e tem também os capim-cidreira, né, e citronela, que fazem parte do grupo Panicoide. Então é uma subfamília muito interessante e muito importante, em termos de vista ecológico, ambiental, tanto quanto econômico. Bom, pessoal, espero que com isso todos tenham aprendido pelo menos o bem básico sobre essa família de plantas muito importante, tenha talvez mudado o seu entendimento e o seu olhar a partir de agora, quando observar uma plantinha, uma graminha crescendo numa fenda de calçada, e pense em toda a função ecológica e a importância que essas plantas têm para a gente e para o planeta como um todo. Beleza? É isso aí, muito obrigado pela sua atenção e até mais.